Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos aprender sobre três preposições que causam muita dúvida no inglês: in, on e at. Elas são fundamentais para falar sobre tempo e lugar, e usá-las corretamente faz toda a diferença na comunicação. Nesta aula, vamos explicar quando usá-las. Além disso, vamos ver exemplos práticos para que você possa aplicá-las corretamente no seu dia a dia. Então, vamos começar. Usamos a preposição in para indicar estações do ano, como primavera, verão, outono e inverno. Períodos de tempo, como séculos, décadas e longos períodos, meses e anos, cidades e lugares. Quando falamos sobre estar dentro de uma cidade ou área específica, dentro de um espaço fechado ou delimitado, quando estamos dentro de um espaço com limites definidos, como uma sala ou um parque. Partes do dia, sem mencionar um dia específico, como in the morning, de manhã, in the afternoon, de tarde, e in the evening, à noite. Veículos pequenos e privados, nos quais geralmente não há espaço suficiente para uma pessoa ficar em pé. Isso inclui automóveis como carros e motocicletas, que possuem um espaço interno limitado, e embarcações menores, como lanchas e barcos a remo, que também não permitem a locomoção em pé com facilidade. Usamos a preposição on para indicar dias da semana, datas específicas, como feriados, aniversários ou qualquer data claramente definida. Dia específico mais parte do dia, quando mencionamos um dia e a parte do dia, como manhã, tarde ou noite. Exemplo, na sexta-feira de manhã. Coisas ou objetos sobre uma superfície ou em cima de algo. Por exemplo, um livro sobre a mesa, um cobertor sobre a cama, um quadro na parede ou até mesmo uma luminária no teto. Veículos grandes e públicos, como ônibus, trens ou aviões, onde é possível ficar em pé ou caminhar. Preposição at. Usamos para indicar horários exatos. Quando falamos de um horário específico, por exemplo, às 8 horas, locais exatos ou pontos específicos, como um endereço ou um ponto de referência. Por exemplo, no ponto de ônibus. Períodos festivos, para feriados ou celebrações sem mencionar um dia exato. Por exemplo, no Natal. At night, expressão fixa, usada para falar da noite como um todo, sem especificar um momento exato dentro dela. Por exemplo, eu durmo à noite. Eu prefiro dirigir à noite. Eventos. Quando falamos de algo que está acontecendo em um local específico, como uma festa, show ou conferência. Por exemplo, na festa, refere-se a algo acontecendo dentro do evento. Agora que já entendemos o uso de cada preposição, é hora de praticar. Vamos resolver alguns exercícios juntos para reforçar o que aprendemos. Observe a primeira questão. The spring. A palavra spring em português significa primavera, que é uma estação do ano. Como aprendemos para falar sobre estações do ano, usamos a preposição in. Portanto, a resposta correta é in the spring, que em português significa na primavera. Agora vamos para a próxima questão. A palavra Monday significa segunda-feira em português, que é um dia da semana. Como vimos, para nos referirmos a dias da semana, utilizamos a preposição on. Sendo assim, a forma correta é on Monday, que traduzimos como na segunda-feira. Seguindo para a próxima questão. 6 p.m. representa um horário exato. Como aprendemos para indicar horários exatos, utilizamos a preposição at. Portanto, a resposta correta é at 6 p.m., que significa às 6 horas. Vamos analisar a próxima questão. The weekend significa o fim de semana em português. Como aprendemos, em geral, usamos a preposição in para períodos longos como meses, anos e séculos. No entanto, o fim de semana é tratado como um período específico dentro da semana, similar a um dia específico. Por isso, usamos a preposição on, assim como usamos on Monday, para um dia específico da semana. Portanto, a forma correta é on the weekend, que significa no fim de semana. Passando para a próxima questão. October 31st significa 31 de outubro em português.
Como aprendemos, usamos a preposição on para datas específicas, como dias do mês ou dias da semana. Assim, quando falamos de uma data como October 31st, que é um dia específico, utilizamos a preposição on. Portanto, a forma correta é on October 31st, que significa no dia 31 de outubro. A seguir, a próxima questão, the airport, que significa o aeroporto em português. Como aprendemos, usamos a preposição at para locais e pontos específicos. O aeroporto é um local específico, por isso utilizamos a preposição at. Portanto, a forma correta é at the airport, que significa no aeroporto. Avançando, temos a próxima questão. July significa julho em português. Como aprendemos, usamos a preposição in para meses. Portanto, a forma correta é in July, que significa em julho. A seguir, temos a próxima questão. 2020 representa um ano. Como aprendemos, para nos referirmos a anos, utilizamos a preposição in. Sendo assim, a forma correta é in 2020, que significa em 2020. A próxima questão é Friday night significa sexta-feira à noite, em português. Como aprendemos, usamos a preposição on para dias específicos. E quando combinamos um dia da semana com uma parte do dia, a regra se mantém. Friday night é um exemplo disso. Por isso, utilizamos a preposição on. Portanto, a forma correta é on Friday night, que se traduz como na sexta-feira à noite. Vamos analisar a próxima questão. The exit significa a saída em português. Como aprendemos, usamos a preposição at para locais e pontos específicos. Exit é um ponto específico, por isso utilizamos a preposição at. Portanto, a forma correta é at the exit, que se traduz como na saída. A próxima questão é New York. Como aprendemos, a preposição in é usada para cidades. Então dizemos in New York, que se traduz como em Nova York. Passando para a próxima questão. The Park significa o parque em português. O parque é um espaço delimitado, ou seja, uma área com limites definidos, como países, cidades, salas ou terrenos. Quando falamos de lugares com limites definidos, usamos a preposição in para indicar que algo está dentro desse espaço. Portanto, a forma correta é in the park, que se traduz como no parque. A próxima questão é Saturday morning. Significa sábado de manhã em português. Saturday morning é um dia específico combinado com uma parte do dia. Como vimos, quando o dia específico aparece junto com a parte do dia, usamos a preposição on. Portanto, a forma correta é on Saturday morning, que em português significa no sábado de manhã. Vamos examinar a próxima questão. The table significa a mesa em português. Como aprendemos, usamos a preposição on para objetos sobre superfícies. A mesa é uma superfície, por isso utilizamos a preposição on. Portanto, a forma correta é on the table, que significa sobre a mesa. Prosseguindo, vamos conferir a próxima questão. Christmas significa Natal em português. Como aprendemos, usamos a preposição at para períodos festivos. O Natal é um período festivo, por isso utilizamos a preposição at. Portanto, a forma correta é at Christmas, que significa no Natal. Passando para a próxima questão. The afternoon significa à tarde em português. Como aprendemos, usamos a preposição in para partes do dia, quando não há um dia específico. A tarde é uma parte do dia, por isso utilizamos a preposição in. Portanto, a forma correta é in the afternoon, que se traduz como à tarde. Avançando, temos a próxima questão. The bus significa o ônibus em português. Como aprendemos, usamos a preposição on para veículos grandes e públicos. O ônibus é um veículo grande e público. Sendo assim, utilizamos a preposição on. Portanto, a forma correta é on the bus, que se traduz como no ônibus. Indo para a próxima questão, temos The car
significa o carro, em português. Como aprendemos, usamos a preposição in para veículos pequenos e privados. O carro é um veículo pequeno e privado. Dessa forma, utilizamos a preposição in. Portanto, a forma correta é in the car, que significa no carro. Passando para a próxima questão. Night significa noite em português. Como aprendemos, usamos a preposição at para momentos exatos do dia. A noite é um momento específico. Assim, usamos a preposição at. Portanto, a forma correta é at night, que significa à noite. E a última questão da aula é the party. Significa a festa em português. Como aprendemos, usamos a preposição at para eventos. A festa é um evento. Desse modo, utilizamos a preposição at. Portanto, a forma correta é at the party, que significa na festa. E aí, pessoal? Conseguiram entender bem o uso das preposições? Espero que esta aula tenha ajudado a esclarecer suas dúvidas. Agora você já sabe como usá-las corretamente para falar sobre tempo e lugar. Para testar seu aprendizado, aqui vai um desafio. Escreva nos comentários uma frase usando uma das preposições que aprendemos hoje. Vou adorar ver sua resposta. Se essa aula foi útil, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal caso ainda não for inscrito e ativar o sininho para receber mais conteúdos como este. Muito obrigado por assistir e até a próxima.